Estamos aqui à conversa com Adolfo Miguel Batista Mesquita Nunes, também é Miguel, desconhecia. Mestre em Ciências Jurídico-Políticas, jurista de profissão, foi vice-presidente do CDS, foi deputado na Assembleia da República e não sabemos muito bem como, mas o turismo disparou em Portugal quando foi secretário de Estado do Turismo. Não sei se teve responsabilidade disso ou não, mas se tiver, pode explicar como, porque acho que atualmente precisamos outra vez de ajudar esse setor. Para começar, eu gostaria de fazer umas perguntas breves e é mesmo perguntar-lhe como é que ficou interessado em política e como e quando é que decidiu participar neste mundo. Olá, obrigado pelo convite para estar aqui convosco. Interessei-me por política desde que me conheço, portanto não consigo precisar o porquê. Acho que se tem a ver com talento, ou com vocação, ou com predisposição, não é? O primeiro momento político de que me recordo e que me envolveu bastante, eu tinha 9 anos, foram as eleições presidenciais de 1986, entre Mário Soares e Freitas do Amaral, na segunda volta, e lembro-me de ter ficado maravilhado com aquilo que a política envolvia, com a discussão, com o debate, com a troca de visões do mundo, e a partir daí fui sempre estando atento. Ao mesmo tempo, sempre quis ser advogado, não é? E, portanto, sempre tive uma vontade muito grande de colaborar ou de contribuir para o dever ser, não é? Para aquilo que deve ser, para aquilo que a realidade deve ser. E, portanto, acho que direito e a política sempre estiveram comigo desde o começo e filiei-me na Juventude Popular, centrista na altura, com 15 anos, para aí. Pronto, e depois filiei-me e fui fazendo o percurso todo até ter chegado aqui. Bem, já agora dizer que o resumo que fiz da vida do Adolfo é muito, muito resumido. O Adolfo já passou por várias etapas e, portanto, é experiente em várias áreas. Atualmente trabalha na Galp, certo? Atualmente sou advogado, tenho a minha sociedade de advogados com os meus sócios e sou administrador não executivo da Galp, é um facto. Ora, muito bem. Aquilo que uma das perguntas todas que gostaria de lhe fazer é se pensa em candidatar-se a alguma autarquia, nomeadamente àquela onde se diz sentir mais próximo à da Covilhã, que no fundo é a sua terra natal, digamos. Eu penso estar envolvido na constituição de uma possibilidade vencedora para a Covilhã, o que implica uma coligação, e, portanto, estarei a trabalhar ativamente para que essa coligação possa acontecer, para que tenhamos um candidato vencedor e para que possamos ganhar a Câmara. Mensagem transmitida. E boa sorte já agora. Obrigado. Gostaria ainda de fazer uma outra pergunta. Das 3 soltas que tínhamos, esta é a última. Tem base, gostávamos de ouvir a sua opinião a propósito dos benefícios de pessoas que vêm de fora da política, se candidatarem para cargos políticos, não tanto a nível autárquico, porque sabemos que isso acontece variadíssimas vezes, mas principalmente a nível nacional. Que benefícios é que tem e se pode trazer ou não malefícios para a democracia? Bom, a política é suposto ser representativa da sociedade, portanto, quanto mais representativos forem os políticos da sociedade, mais ela está a cumprir a sua função. E, portanto, precisamos constantemente que entrem pessoas novas na política e, portanto, pessoas que venham de fora dela, não é? Do ponto de vista de percurso, de carreira e de participação política, eu acho que é positivo que existam as duas coisas. Que existam políticos de carreira, não é? Portanto, que desenvolvem a sua atividade quase sempre na política, porque isso tem vantagens e depois também tem muitas desvantagens, e ao mesmo tempo que haja pessoas que venham do setor privado e que depois voltem ao setor privado a seguir, o que também tem muitas vantagens e também tem as suas desvantagens. Portanto, o ideal é que exista uma combinação
destas realidades. Claro que depois é preciso ter regras para conflitos de interesse, etc., mas isso faz-se em muitos países, mas é importante que haja essa combinação de experiências, porque se vamos regular como é que a vida se deve organizar, se vamos ter poder legislativo, se vamos interferir na vida das pessoas, convém teres uma classe política representativa e com vários tipos de experiências. E por isso mais diversa daquilo que ela é atualmente. Não é só na política, se olhares para o mundo do espetáculo, para o mundo da televisão, se olhares para o mundo das sociedades de advogados, para o mundo dos tribunais, enfim, não é só a política que tem falta de representatividade, mas eu acho que é muito importante essa representatividade, não só como valor político, mas também porque decisões tomadas no seio de organizações mais diversas, com experiências diferentes, são tradicionalmente decisões mais fundamentadas, mais criativas, mais aptas a inovar. E por isso é que eu acho que é importante haver essa diversidade. Factos. Muito obrigado. Exatamente quanto a essa diversidade, o nosso próximo tema tem a ver com um pouco o populismo e com aquilo que tem sido transmitido pelos mídias, e não só. Será a questão do populismo partilhada por esquerda e direita, será um fenómeno especificamente do eleitorado de direita? Terá de ser a direita a resolver esse problema? Terá de colocar um cordão sanitário? Ou a esquerda também deve estar preocupada com isso e também sofre disso? Bom, acho que primeiro temos que definir o que é populismo, não é? Para podermos depois discutir um bocadinho sobre isso. E há várias definições, vou utilizar uma, não é? Que é para depois partir a partir daí. Para mim, populismo são os políticos, os partidos políticos, que utilizam a superioridade moral para observar a realidade política e criar uma clivagem entre bons e maus, entre puros e impuros, entre pessoas que estão a favor do bem e as pessoas que estão a favor do mal, e através dessa clivagem desqualificar os adversários e desqualificá-los de uma forma tal que se torna legítimo que eles não participem da vida política ou que possam estar a ser afastados, não é? E, portanto, de alguma forma, o populismo é o antipluralismo. São pessoas que convivem mal com aqueles que pensam de forma diferente de nós e encaram essa diferença não pelo seu valor facial, não pela diferença de opiniões, não como alguém que pensa diferente de mim, mas como alguém que me quer atacar no meu modo de vida, nos meus valores, e que, portanto, é alguém que tem que ser afastado e que tem que ser desqualificado. Portanto, populismo para mim é um bocadinho a dar a volta disto. E isto acontece à esquerda e à direita. Não, é um fenómeno completamente transversal. É verdade que há maior prevalência à esquerda nos países da América Latina, por exemplo, e nos países, se quiseres, mais desenvolvidos, tem havido uma prevalência, se calhar, mais à direita desse populismo, mas existem dos dois lados. Em Espanha, por exemplo, existe o Partido Podemos, que eu considero que é um partido populista. Aliás, vai candidatar-se agora, a sua candidatura à Comunidade de Madrid diz que o Partido Popular é fascista, portanto, diz que é uma candidatura antifascista, portanto, estamos a falar de alguém que desqualifica um partido perfeitamente integrado na democracia, que nunca foi fascista, e desqualifica-o. Acho que, como há à direita. E depois é preciso diferenciar aquilo que são o populismo sempre existiu e sempre vai existir. A diferença está quando tu passas a ter, deixas de ter populistas, pessoas populistas, políticos populistas, e passas a ter partidos populistas, ou movimentos políticos com tendência crescente que fazem do populismo a sua razão de ser. Não é? Uma coisa é tu teres dentro de um partido grande dirigentes que são mais ou menos populistas e que são temperados pelo conjunto.
E outra coisa é ter partidos políticos cuja razão de ser, cuja existência, cuja prática tenha a ver com esta desqualificação. Isto é perigosíssimo à esquerda e à direita, porque é um ataque à democracia, porque a democracia presume a legitimidade do outro. É? Presume a legitimidade de quem perdeu as eleições, presume a legitimidade de quem as ganhou, presume a legitimidade de quem é teu adversário, com quem tu vais debater. E, portanto, se tu, de alguma forma, dizes que aquela pessoa, aquele partido, aquela entidade reguladora, aquele tribunal, são pessoas que estão contra o país, estão contra o interesse nacional, vêm ao serviço de uma conspiração internacional, tu, de alguma forma, dizes, mesmo que eles ganhem eleições, não podem exercer o lugar. Mesmo que eles ganhem eleições, nós não podemos permitir que eles tenham o poder porque vêm atacar-nos. Não podemos permitir que este tribunal continue a emitir estas sentenças, porque estas sentenças não são emitidas por juízes imparciais, mas são emitidas por juízes que querem e depois inventas aqui a teoria da conspiração que quiseres. É um perigo grande para a liberdade e para a democracia. Ainda quanto a este tema, e desde já muito obrigado, em Portugal nós temos cerca de 50% da população que não tem por hábito votar, a população maior de 18. É para nós, não que isso seja único em Portugal, há muitos países onde isso acontece, mas é para nós particularmente perigoso termos partidos populistas ou partidos a ficar cada vez mais populistas e a conseguir cada vez margens maiores de votos. É possível que essa fração que hoje não vota por estar desacreditada na política veja aí uma opção? Ou acha que está totalmente desacreditada e nem aqui vê uma opção? Eu tenho reticências em tratar os abstencionistas como se fossem todos iguais e que todos se abstêm pelas mesmas razões. Para cada pessoa que se abstém, há um motivo. O motivo pode ser não acredito neles, em nenhum, e o populista que aparecer até pode ser a pessoa que ele vai acreditar. O motivo pode ser é-me indiferente quem ganhe, e aqui tens uma parte que é positiva ou negativa. A parte positiva é não me importa quem ganha, porque tudo o que é importante para mim está salvaguardado. Não há nenhum partido político, não há nenhum partido que possa vencer que vai fazer perigar aquilo que é importante para mim. E, portanto, é-me indiferente, ganho o PS, o PSD, o CDS, qualquer um, porque o que é importante na minha vida está salvaguardado e estamos todos de acordo. E, portanto, não sinto mobilização para ir votar. Ou, negativo, não vale a pena votar porque são todos iguais e todos me vão fazer mal, não é? Pronto. Depois vou para a praia, há coisas melhores para fazer, o meu voto não vale nada. Portanto, é para mim muito difícil fazer julgamento, generalizar a abstenção, ou até, como muita gente em política faz, julgamentos morais sobre as pessoas que se abstêm. Porque a abstenção é um direito legítimo de qualquer pessoa. E, portanto, eu prefiro que as pessoas votem. Eu acho que o direito ao voto é um direito que custou muito a ganhar e é um direito que deve ser exercido, mas eu não posso fazer um julgamento moral sobre uma pessoa que decide não votar. Ora, o que parece evidente é que, seja por que motivos for, há um desinteresse na participação política que temos todos a ganhar em combater. Não é? E isso parte também daquilo que me estavas a perguntar ao começo, sobre a entrada de pessoas na política. Para mudar a política, é preciso entrar nela. Para poder reformar, é preciso entrar nela. Se ficarmos à espera que nos apareça um partido que esteja tailor-made para nós e com o qual nós nos vamos identificar e que não tem problemas nenhuns, isso é desculpa de mau pagador. Isso nunca vai acontecer. Portanto, é certinho que nunca vais entrar na política. Portanto, faz também parte enfim, é a responsabilidade dos partidos poderem tornar-se mais atrativos para trazerem mais pessoas e assim, com isso, mobilizar as pessoas para o voto. Quanto a isso, faz todo o sentido este raciocínio que o Adolfo acabas de fazer, mas o Adolfo, para explicar, pediu-me para eu tratar por tu, acho que vai ser um pouco difícil durante o resto da sessão, mas eu, como lhe disse, vou tentar.
50% das pessoas não têm uma opinião igual, certo? Exatamente como o Adolfo estava a dizer. Eu acho que isso é importantíssimo. Essa não é a análise que é feita normalmente pelos partidos políticos e até pela comunicação social no geral. É simplesmente tomado como abstenção, e é abstenção, e não sabemos as razões e não nos interessamos. Como é que vamos conseguir trazer essas pessoas para a política? Como é que vamos conseguir acertar-nos nesses valores? Nunca ninguém conseguiu resolver esta questão, portanto, Claro, não... se eu tivesse a resposta, isso já não estava a acontecer, não é? Não há nenhuma solução para isso, única. É um conjunto de coisas, não é? É preciso que haja propostas mobilizadoras na política e, portanto, é preciso mobilizar as pessoas. Não é fácil mobilizar as pessoas, não é fácil descobrir o que é que mobiliza as pessoas. Numa situação de crise, numa situação de emergência, é mais fácil perceber o que é que as mobiliza, porque sabemos o que é que as assusta, sabemos o que é que está a colocá-las em perigo e, portanto, sabemos o que é que as mobiliza, mas em tempos chamados de normalidade, de naturalidade, de algum progresso, às vezes é difícil, precisamente porque as pessoas estão acomodadas, sentem que o essencial da sua vida está garantido, é difícil mobilizá-las. E o populismo aqui é um perigo, porque o populismo ao criar um inimigo externo, ao criar um inimigo interno, ao criar uma guerra cultural, ao criar uma guerra religiosa, ao criar uma guerra política, ao criar este clima de que tu estás sob ataque, de que o teu modo de vida, ou a tua sociedade, ou o teu estado social, ou a tua vida religiosa, ou a tua liberdade fundamental está em causa, isso tem um propósito mobilizador. O problema aí é quando o propósito mobilizador está baseado numa mentira, não, ou numa ilusão, ou numa meia-verdade. Isso é difícil. Hoje vivemos tempos de polarização, não é? Portanto, de radicalização para um lado e para o outro, e a grande dificuldade do centro, e por centro não estou a falar aqui de centro entre esquerda e direita, mas do centro desta polarização, destes moderados, se tu quiseres, da moderação, é como é que tornas a moderação mobilizadora. E isso não... nem sempre é fácil, não é? Mas é o grande desafio das sociedades contemporâneas. Entretanto, passando se calhar ao espectro político português, cada vez mais diversificado, cada vez mais repartido, diverso, com novas forças e dinâmicas, como por exemplo a entrada na Assembleia da República do PAN, da Iniciativa Liberal, ou do Chega. Será possível, a breve trecho, ter um governo na Assembleia da República com maioria absoluta? Ou vivemos em tempos em que isso será impossível, como nos tempos da AD, ou até de Cavaco Silva, ou o próprio José Sócrates? E se isso é ou não importante para a democracia? Porque, afinal de contas, ter um governo com maioria absoluta é não precisar de ninguém e de mais força política nenhuma para tomar determinadas atitudes. Bem, sabemos que em alturas difíceis isso é importante, mas será que numa altura como estas, de pandemia, é mais ou menos importante? São as perguntas, pode falar por onde quiser. Olha, uma das funções da democracia é precisamente lidar com maiorias absolutas, não é? É criar mecanismos que façam com que, mesmo que um governo tenha maioria absoluta, haja pesos e contrapesos, haja regulação, haja fiscalização, porque as maiorias, por norma, conseguem aquilo que querem sempre. Portanto, a democracia até existe muitas das vezes para proteger as minorias, para proteger quem perdeu. E, portanto, precisamos de instituições políticas muito fortes, precisamente para quando há maiorias absolutas. Num quadro de estado de emergência, em que está a ser dado ao governo poderes exorbitantes, extravagantes, de tal forma que limita os teus direitos, liberdades e garantias. Depois podemos discutir se é por bons motivos ou não, mas no momento em que há um governo que tem um poder sobre a tua vida que nenhum outro governo teve, acho que temos de reforçar os mecanismos de fiscalização e temos de reforçar os mecanismos de avaliação política deste governo, deste ou de qualquer outro que estivesse neste momento a exercer estas funções com estes poderes todos de estado de emergência. É preciso notar que tu não tens liberdade neste momento. Ela está fortemente condicionada. E, portanto, podes aceitar isso, podemos aceitar, podemos perceber o seu contexto, podemos perceber a sua transitoriedade, mas até lá estás nas mãos de um Estado. E, portanto, é muito importante que as instituições de um país sejam fortes. Aliás,
há um livro muito interessante que é Why Nations Fail, que é um livro bastante conhecido, onde a razão de êxito das nações, uma das principais razões que os autores apresentam é precisamente países que têm instituições políticas fortes e que, portanto, conseguem criar condições de progresso. Aquilo que se está a assistir de fragmentação partidária é muito coerente com os tempos em que estamos a viver, em que as pessoas procuram partidos ou movimentos que sejam muito coerentes e muito fortes ideologicamente. E, portanto, os partidos maiores, os partidos catch-all, e que, portanto, são países com tensões dentro deles, e, portanto, são países que tendem a representar mais moderação porque têm várias cambiantes dentro deles, estão hoje a ser vistos como sendo partidos fracos, partidos que não conseguem comprometer-se, partidos que não têm um discurso de sim ou não, de sempre ou nunca, ao passo que os partidos mais pequenos, os partidos que vêm para preencher um determinado nicho, têm facilidade em fazer esse discurso, em fazer um discurso radical. Radical no sentido preciso do termo, não é radical negativo, no sentido de serem radicais naquilo que defendem. Dizer sim, jamais, sempre, nunca, e isto é coerente com aquilo que as pessoas hoje estão à procura. As pessoas estão à procura de líderes e de movimentos que tenham este nível de substância e de pureza ideológica. O problema disto, e eu acho que não há nada contra isto, quer dizer, acho que podem existir quantos partidos a democracia quiser e quantas as pessoas quiserem fazer, portanto eu não tenho nada contra isso. O problema disso é quando, ou sucede, se esses partidos levarem esse seu radicalismo ao ponto de dizer eu não vou transigir em nada. Porque a democracia é feita de pactos, é feita de consensualizações, é feita de acordo e, portanto, é feita de cedências mútuas. E, portanto, se para o Parlamento vão mais partidos, isso pode ser um sinal positivo, porque há maior representatividade, maior diversidade. Será negativo se essa representatividade tiver como pressuposto eu venho aqui para não me entender com mais ninguém. Eu venho aqui para ser diferente, e o ser diferente a mim ninguém me verga em nada, e portanto ou é como eu quero, ou não há mais nada. E portanto isso sim é mau, não é positivo para a democracia. Há um filósofo espanhol, o Daniel Innerarity, que é vasco, não sei se estou a dizer bem o nome dele, ele escreveu um artigo há uns meses, muito interessante sobre esta circunstância que, ao mesmo tempo, parece que como cria muitos bloqueios à decisão, há quase que um culto da incapacidade de decidir, que é os próprios líderes dizem eu não consigo decidir, não consigo avançar, não consigo, os governos não consigo fazer porque, olha, os partidos não querem, os partidos não deixam, o meu partido não faz acordo, e portanto estamos a chegar a uma circunstância de facto de bloqueio, que é visível em várias ordens políticas, ainda não é tanto aqui em Portugal, mas se essa tendência se reforçar, isso pode surgir. Tens agora um exemplo bastante contemporâneo, que tiveste agora eleições nos Países Baixos, que é um país onde há, sei lá, 15 partidos representados no Parlamento e, portanto, é um sistema político que convive há muito tempo com essa fragmentação partidária e conseguiu sempre chegar a acordos e a governos. Mas essa fragmentação não é uma fragmentação destinada a impedir acordos, é uma fragmentação que existe há muito tempo e, portanto, há uma cultura de pacto que seria bom que nós não perdêssemos. Uma cultura também de responsabilidade perante aquilo que é o sistema e a administração pública, e de que as decisões também não podem ser apenas sim e não. Efetivamente é preciso ser mais ponderado para governar da melhor forma. Bem, eu acho que não há nenhuma questão que seja. Haverá questões radicais de sim e não, mas não há respostas simples para problemas complexos, não é? Isso não há. Não há, e se existisse a pandemia também já estava
já estava mais do que resolvida. Quanto ainda ao sistema português, sabemos que é de direita, todos nós, e portanto gostaria de lhe perguntar se será possível, ou se acha, ou achas que vai ser possível reorganizar a direita de forma a esta conseguir eleger e ver nomeado um governo, ou se isso, nesta altura, vai ser apenas possível para a esquerda, e que aparentemente está mais organizada, e que o PS parece ser provavelmente aquele que mais facilmente consegue agora ter uma maioria de assento parlamentar. Olha, tradicionalmente em Portugal, vocês não são desse tempo, mas a extrema-esquerda, os partidos que depois se juntaram e formaram o Bloco, para além de outros partidos, tinham muito este clima que está a acontecer agora à direita, que era de grande segmentação, em que os partidos se chamavam a todos mutuamente traidores, porque não eram verdadeiramente representativos do espaço político e não eram eles verdadeiramente de esquerda, etc. Portanto, eu espero que esta fase que agora está a acontecer um bocadinho à direita, não necessariamente pelo surgimento dos partidos novos, ela já estava a acontecer internamente entre os partidos, esta busca pela pureza e por detectar quem é que é verdadeiramente direita e quem não é. Eu espero que isso passe, porque a esquerda só conseguiu ter verdadeira força e grande representação parlamentar de tal forma que está hoje a sustentar governos, quando decidiu que tinha de ser mais pragmática na forma de lidar com as diferenças dentro do seu espaço político. E, portanto, acho que é útil que essa evolução se faça. Depois, acho que é importante dizer o seguinte: os partidos não são donos dos votos. E por isso é que umas vezes ganham uns e outras vezes ganham outros. O meu partido já teve 12% e já teve 5% em pouco tempo. O PSD já teve maiorias absolutas sozinho e depois já não as teve. O PS a mesma coisa. O PCP já teve muito mais do que tem agora. O Bloco também. O Bloco, eu lembro-me de ter perdido metade do seu grupo parlamentar e depois aumentou para o dobro outra vez. Portanto, o que é que isto significa? Significa que cada partido tem de lutar para conquistar os seus votos. Venham eles de onde vierem, porque em princípio virão de um determinado espaço político, mas venham eles de onde vierem, e por isso cabe aos partidos. O panorama político pode mudar havendo um líder, havendo ideias, havendo um programa, havendo uma boa conjuntura política para o efeito. Portanto, eu tendo a não achar que, bom, apareceram agora não sei quantos partidos, vieram para ficar e para crescer, 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 e portanto agora temos que nos reorganizar todos. Não, eu acho que é como quando tu vais, quando tu começas cada ano ou cada ciclo eleitoral, é como se tu começasses do zero. Claro que há partidos que, à partida, logo que começam, têm logo milhares de pessoas atrás deles, porque são partidos que tradicionalmente têm mais votos, mas verdadeiramente estamos todos a concorrer para o mesmo. Portanto, acho que não gostaria de ser fatalista nisso. Agora, claro que para isso suceder, para que a direita, e por direita vamos simplificar e vamos classificar os partidos à direita do PS, não é? Para simplificar, porque o PSD não se revê nesta classificação, mas os partidos à direita do Partido Socialista têm espaço político para ter maiorias absolutas, já estiveram antes, várias vezes, portanto têm esse espaço, têm de conseguir conquistá-lo, coisa que não está neste momento a acontecer, a acreditar nas sondagens, mas isso não significa que seja impossível de fazê-lo. Muito obrigado. Não havendo questões para este tema, eu se calhar começo com uma questão que está aqui no bate-papo do próximo tema, que é a globalização e geopolítica, e portanto a pergunta parece um pouco facciosa, mas se o liberalismo e a prosperidade andam juntos, o socialismo e a pobreza andam de mãos dadas? Olha, eu por globalização entendo a abertura das economias às liberdades de circulação de bens, pessoas, capitais, ideias, e à esquerda e à direita adota-se esta globalização, ok? Tens partidos de esquerda e tens partidos de direita na União Europeia, governos de esquerda e direita na União Europeia, que é um espaço de liberdades de circulação.
Podia ser mais, podia ser menos, mas o essencial dos valores estão lá. Portanto, a globalização é, para mim, um instrumento de progresso e de prosperidade. Sem ela, estaríamos muito pior. E para ela contribuíram partidos de esquerda e partidos de direita. Okay? Portanto, a minha divisão aí não é tanto entre esquerda ou direita, mas é mais entre partidos com vocação mais liberal na economia e partidos menos liberais, mais socialistas, se quiseres. E, portanto, sim, eu acho que o socialismo não é o caminho para a criação de riqueza. Dito isto, dentro do liberalismo e dentro do socialismo há velocidades, há tendências, há caminhos muito diferentes. Não é a mesma coisa comparar um Partido Socialista na União Europeia, condicionado, aliás, que está. Desculpa, achava que ia espirrar. Condicionados, aliás, que estão enfim, ao enquadramento jurídico comunitário. Não é a mesma coisa comparar um Partido Socialista com essas baias do que um Partido Socialista na América Latina, que não tem baias nenhumas e leva o seu socialismo até ao extremo, não é? Portanto, dentro de cada um dos lados, há muitas cambiantes. E, portanto, para mim o que é útil é que em todos os partidos, da esquerda à direita, estejam pejados de gente que acredita nas virtudes das liberdades de circulação. Depois, há de facto diferenças significativas na forma como partidos à direita ou à esquerda distribuem a riqueza que a globalização permitiu criar. Não é? As políticas públicas de redistribuição de riqueza depois podem ser distintas. Mas, portanto, nós precisamos das duas coisas, precisamos de criar riqueza para depois poder redistribuir. E para criar, eu acho que a globalização é um instrumento, o maior instrumento que a humanidade alguma vez já conheceu, de criação de riqueza. Como já ouvi várias vezes, sem ela era impossível estarmos aqui. Agora, durante a pandemia, tenho ouvido isto várias vezes, que era impossível estarmos aqui no Zoom, por exemplo. Trouxe grande progresso e, portanto, ainda dentro deste tema, gostaria também de falar de um país que tem sofrido um progresso inimaginável, continua a crescer a 10%. Esse país é a China. O seu PIB fala por si. Há quem diga que passa eventualmente dos Estados Unidos da América dentro de uma questão de anos. E por isso gostaria de perguntar, a propósito de um título do Público, a China apenas permitirá entrada de estrangeiros que recebem vacina chinesa contra a Covid. O título é meio dúbio porque, na realidade, eles vão apenas facilitar vistos a pessoas que tenham efetivamente a vacina chinesa, mas a questão principal é qual a aproximação, relação que as economias ocidentais, como por exemplo Portugal, devem ter em relação à China, exatamente por não representar os valores democráticos que o Ocidente diz defender, e se não era suposto o regime chinês, através da globalização e todo o processo económico e interação económica com o Ocidente, consequencialmente já ter começado a demonstrar que quer mudança e que quer um regime mais democrático a nível daquilo que são as ideias ocidentais. Ok, olha, na história da humanidade, a China foi sempre uma das maiores potências económicas do mundo. Sempre. Excepto em 500 anos. 500 não, aliás, até demais. E ela deixa de ser uma potência económica quando começa a iniciar políticas coletivistas. E no tempo da Revolução Cultural, no tempo do comunismo, do maoísmo, condenou à miséria e à fome milhões e milhões de pessoas. Mas tirando essas fases, se nós olharmos, e o 500 anos é de facto uma expressão bastante grande, foi menos tempo em que ela deixou de ser uma grande potência. E portanto foi essa experiência miséria com a qual nós crescemos. Quando nós nascemos, a China era um país miserável. Mas se nós falássemos com antepassados de séculos anteriores, eles sempre iriam ver a China como nós a vemos hoje, que é uma grande potência económica. E, portanto, isto linka, ou está associada à resposta à pergunta feita anteriormente. Quando o socialismo foi levado ao extremo num país, ele causou, de facto, a miséria e a fome a milhões de pessoas. Se vocês forem olhar para os dados do crescimento e da riqueza per capita, na década de 60, a Ásia era mais pobre do que a África.
Hoje, isso não é assim, como é evidente. E o que é que mudou? Mudou a abertura das economias asiáticas à globalização, coisa que as africanas, a sua esmagadora maioria, não fez. E, portanto, aquilo que a China começou por fazer no final dos anos 70, com as reformas do Deng Xiaoping, foram a abertura da sua economia. Não foi transformar-se num país capitalista, foi começar a abrir a sua economia. E à medida que foi abrindo a sua economia, e de abrir de forma significativa, ela começou a criar riqueza. E, portanto, nas últimas décadas, essa abertura económica retirou centenas de milhões de pessoas da pobreza na China e na Ásia. Com isso vieram liberdades também. Não muitas, mas vieram. Não é possível comparar as liberdades pessoais que se tinham há 60 anos com aquelas que se têm agora. E, portanto, houve um movimento de abertura que normalmente está associado à ideia de criação de riqueza. Quando uma sociedade cria riqueza e as pessoas deixam de viver para comer ou para procurar comida porque têm fome, não é viver para comer, é viver para a procura de comida para resolver o seu problema de fome e de pobreza extrema, quando começa a surgir uma classe média e, portanto, há tempo e disponibilidade para as pessoas pensarem, exigirem e quererem ser felizes e, portanto, terem outras aspirações, por norma, vêm exigências de liberdades políticas e liberdades civis. E aquilo que o Ocidente fez com a China foi uma espécie de acordo em que permitíamos abrir a nossa economia à economia chinesa, para que esta pudesse ir iniciar este trajeto, na expectativa de, com isso, a poder trazer para o quadro de valores que é o nosso. Isso não sucedeu. Mais do que não ter sucedido, com Xi Jinping, portanto o atual chefe de Estado, houve reversões significativas de processos que tinha havido. Por exemplo, para dar um exemplo recente, foi feita uma revisão constitucional para permitir a renovação sucessiva dos mandatos do Xi Jinping. E, portanto, temos até temos agora sinais contrários. E também temos uma mudança de postura diplomática, política da China nos últimos 6, 7 anos, o que, aliás, levou até que a Comissão Europeia mudasse a forma como lida com a China. A China não abriu a sua economia da mesma maneira que nós abrimos a nossa para a chinesa. Okay? Uma empresa chinesa investe, comercializa nos nossos países em condições mais vantajosas do que as nossas lá. Uma empresa estrangeira para investir na China tem de ter um sócio chinês, tem de partilhar conhecimento e dados e propriedade intelectual, está sujeita a não sei quantos negócios onde ela não pode entrar, ou áreas, setores de atividade onde ela não pode entrar. Portanto, não há reciprocidade. Ora, a globalização, uma globalização verdadeira, presume reciprocidade, presume essas liberdades. E isso não está a acontecer. Portanto, o regime chinês não só não é um regime capitalista, de economia de mercado, porque é muito fundado em empresas estatais ou empresas privadas que estão muito ligadas ao poder político, e também não é uma economia de mercado, porque é uma economia cheia de limitações e de restrições, que se faz valer do seu enorme peso em termos de pessoas, portanto é um enorme mercado, o que faz com que muitas empresas estejam disponíveis a pagar o preço que lhes é pedido para estarem na China. Não é? E, portanto, é uma ilusão pensar que essas empresas vão desistir de pagar esse preço, a não ser que o preço fique, de facto, muito alto. O que é que eu acho que é expectável que possamos fazer e que devamos fazer? Nenhum país, neste momento, é grande o suficiente para conseguir vergar a China. E, portanto, qualquer relação bilateral está condenada a ser uma relação desigual. E, por isso, o que era importante era que houvesse uma união entre os países que estão de acordo com alguns princípios básicos, que não têm necessariamente que ser os mesmos princípios políticos, mas têm que ser os mesmos princípios básicos, de poder fazer multilateralismo com a China para exigir condições de reciprocidade. E por isso,
juntamente com os países europeus, com os Estados Unidos, com o Canadá, mas claramente com os aliados asiáticos, é preciso criar esta relação para exigir reciprocidade à China. Não é uma coisa fácil de fazer, como é evidente, portanto, vamos estar aqui a lidar com uma superpotência, mas é algo que tem de ser feito. E é diferente daquilo que foi a relação que nós tivemos na Guerra Fria com o Bloco de Leste. Porque aí havia, o mundo não estava tão interconectado como está hoje. Havia dois blocos, não é? Hoje há uma interconexão que é difícil de criar dois blocos que não se tocam, não é? E, portanto, há essa dificuldade. E depois tem havido alguns instrumentos que estão a ser aprovados na Comissão Europeia, na União Europeia, estão a ser aprovados instrumentos para impedir investimentos de Estados estrangeiros nos nossos países, etc. Mas isso já é entrar noutras questões. Acho que já tem uma panorâmica mais ou menos geral da questão geopolítica da China connosco. Bem, João Canelas não está a conseguir ligar o microfone e, portanto, eu posso ler para ele, está aqui no bate-papo. O Rui Rio propôs recentemente que os políticos tivessem que declarar se pertencem à associação como a maçonaria ou portei, acusando inclusive a UPS de obediência à maçonaria. Gostaria de saber se o Adolfo concorda ou não com esta proposta e se acha que a maçonaria tem importância acrescida na vida política, tanto no PS como na generalidade dos partidos. E depois diz que não consegue ligar um micro. Eu se calhar acrescentava se isso efetivamente é relevante para a política portuguesa e se for, de que forma, ou se acha? Qualquer lealdade que qualquer um de nós tenha que se sobreponha à lealdade que devemos às regras da República, eu acho que conflitua, não impede, mas deve ser declarada como qualquer conflito de interesses que nós temos que declarar quando exercemos funções legislativas ou governativas. Não é? Eu, quando fui deputado, tive de declarar a minha filiação em empresarial, que pudesse conflituar com a atividade, e depois, ao longo do mandato, sempre que houvesse alguma questão sobre a qual eu estivesse num eventual conflito de interesses, a lei obriga-me a declará-lo. Não é? E, portanto, eu trataria essas matérias neste campo, no campo dos conflitos de interesses, e não tanto numa espécie de dar ao Estado o poder de definir a que organizações é que nós pertencemos e o que é que nós não pertencemos. Eu não faço a mínima ideia da influência que a maçonaria tem, porque eu não, e não conheço as lealdades que existem, porque eu não faço parte, sou eventualmente demasiado pouco dado a organizações, e tendo a exercer muita liberdade quando pertenço, e por isso é que às vezes me dizem que eu sou demasiado chamam-me às vezes o espírito rebelde do CDS, porque exerce a minha liberdade num partido, mas, e portanto desconheço ao certo as lealdades que exigem para poder avaliar essa questão, mas eu tentaria colocar esta questão, esta ou de qualquer outra, neste plano, no plano do conflito de interesses, no plano de saber se eu, quando estou no exercício de uma determinada função, estou ou não estou se declaro que estou numa empresa, se declaro que sou presidente da Assembleia Geral de um clube de futebol, se declaro que não sei o quê, é porque se considera que há determinado tipo de organizações que implicam eventuais conflitos de interesse. E, portanto, teria que se fazer uma análise para saber se essas duas organizações envolvem esse género de conflito, ou de conflito potencial. Bem, muito obrigado, acho que está mais ou menos esclarecido. Também não pode dar dados que acho que ninguém tem, como por exemplo, efetivamente a importância dessas organizações ou não no nosso sistema político. No entanto,
É este o tipo de política e de questões que deveríamos estar efetivamente a debater agora? Em tempos de pandemia, a política, tudo o que não tem a ver com a pandemia não deve ser falado? Ou devemos manter a nossa vida normal, mesmo com esta grave questão e com esta crise? Isto porque tem-se visto ultimamente que, quando se falam de determinados assuntos, diz que agora não é o tempo, porque agora estamos em pandemia, agora estamos em crise. Parece um pouco que o país estagnou, e que efetivamente os outros problemas ficaram resolvidos algures pelo caminho. Será possível olhar para mais do que para a pandemia, ou o foco principal deve ser efetivamente a crise de Covid-19? É evidente que temos que olhar para tudo, porque a vida continua com a pandemia, mas continua, não é? Continua a haver necessidade das pessoas terem educação, continua a haver necessidade das pessoas recorrerem ao serviço de saúde, continua a haver necessidade de cada um de nós tentar cumprir o seu projeto de vida e o seu projeto de felicidade, continua a ser necessário ter saneamento básico, continua a ser necessário respeitar o ambiente, portanto, tudo continua, como a pandemia. E, portanto, é evidente que tem que existir, por parte dos poderes públicos, uma organização dos poderes para que a pandemia esteja a ter um tratamento multidisciplinar e que esteja a ser um tratamento para o seu combate e para a mitigação dos seus efeitos, mas tudo o resto também tem de continuar a funcionar. E por isso é que me parece que soa sempre uma espécie de tentativa de criar autocensura, essa é a ideia de que não se pode discutir tudo o resto quando estamos perante uma pandemia. Não é? E, portanto, acho que tudo é assunto. E sou muito pouco sensível, a esse género de considerações, porque agora não é o tempo porque em política quem decide o que é o tempo são os políticos. E se as pessoas não quiserem saber desse tema, não querem. E os políticos têm que comer e calar. Se as pessoas querem de facto saber desse tema, então foi bem colocado. Portanto, não pode haver nenhuma instância a filtrar o que é o tema aceitável no momento e o que é que não é o tema aceitável no momento. Não é? E muitas das vezes, quando perante determinadas propostas se diz isso não é o tempo, isso normalmente significa que a outra parte andou a dormir e não criou propostas alternativas para poder ter quando alguém aparece com uma proposta que nós dizemos agora não é o tempo de discutir. Muitas das vezes isso acontece. Claro, o que não significa que todas as propostas sejam oportunas, mas são politicamente descartadas por serem inoportunas, mas têm que ser politicamente descartadas, não é com esse espírito que, como pareceu-me ter ouvido o Primeiro-Ministro dizer, que é antipatriótico, não é? Levantar determinado tipo de questões. Antipatriótico é não as levantar, não é? Até porque a pátria não se confunde com o governo. Nunca, em circunstância alguma, seja lá o governo que for. Então podemos também, se calhar, ligar à questão é numa altura como esta, criticar quem quer que esteja à frente, seja em câmaras municipais, juntas de freguesia, governo de forma geral. Já percebemos que não é antipatriótico, mas pode ser uma questão de bullying. Isto é claramente uma provocação devido a uma entrevista, alguns populares, num jornal da noite. Não, agora não sei o que é que estás a falar, portanto não sei se consigo perceber o alcance dessa pergunta. A nossa Ministra da Saúde Sim. disse que poderia ser uma questão de bullying, as críticas feitas à administração da pandemia. E Ok, portanto, ok. Acho isso inadmissível. Acho uma afirmação inadmissível. Inadmissível e uma afirmação irresponsável. E além de irresponsável, uma afirmação totalitária. Porque em democracia o governo presta contas e os poderes públicos prestam contas e estão com certeza no seu direito de confrontar quem os confronta, desmentindo, provando que estão errados ou até denunciando que estão a intervir ou a apresentar propostas com base em pressupostos falsos ou com base em pressupostos errados. Okay? Isto não significa que no debate político não haja má fé, muitas vezes. Há.
E, portanto, cabe-nos tentar não a exercer nós. Não é? No caso da pandemia, eu tendo sempre a não ser muito afirmativo ou muito categórico nas propostas que faço ou nas críticas que faço, precisamente porque é uma dose de conhecimento que eu não tenho, de que eu não disponho para poder fazer esses juízos. Fui muito categórico relativamente às escolas, que achava que deviam abrir, e sobretudo à falta de planeamento que houve, porque já estamos na terceira vaga e, portanto, não me podem dizer que o ano letivo não pôde ser preparado, mas na primeira vaga, quer dizer, estávamos todos a aprender, não é? Estávamos todos a perceber. Mas, e portanto, eu compreendo que possa ter havido decisões pelos poderes políticos, públicos, que estavam erradas, mas que foram tomadas na convicção de que estavam corretas e que foram tomadas quando havia dados que pareciam apontar para a justeza dessa decisão, apesar dela estar errada, como se veio a comprovar depois. E eu acho que temos de ter alguma humildade quando avaliamos isto. E, portanto, há medidas erradas que foram tomadas no momento em que esse erro é um erro desculpável, se tu quiseres, ou um erro contextualizável. Pronto. E acho que uma ministra pode, com certeza, dizer isto que eu estou a dizer, relativamente a algumas das medidas que tomou. Agora, dizer que isso é bullying é até negar algo que é essencial à tomada das decisões. É que o confronto é essencial para que tu corrijas. E como já se viu, muitas das decisões que foram sendo tomadas por vários governos ao longo desta pandemia foram sendo revertidas ou alteradas. E, portanto, muitas delas foram parte do erro, vem também da contestação que existiu. E uma contestação que, para ser ouvida, tem que muitas vezes ser audível e tem que ser enfática. Não é? Portanto, com a certeza de que há muitos excessos, prefiro a existência de excessos do que a proibição de excessos, porque a proibição de excessos é, na prática, censura e proibir o livre confronto de ideias. Este confronto de ideias, e porque me pediram aqui no bate-papo em privado, debates quinzenais, houve mudanças, foi aprovado por vários partidos, portanto não vale a pena estar a mencionar. Portanto, qual a sua importância e se esses debates quinzenais, já ouvi dizer que não são profícuos e que as respostas do Primeiro-Ministro também acabavam sempre por não ser as adequadas, mas isso não quebra um pouco, e estou a dizer isso, foram partidos de direita e de esquerda a aprovar o seu fim, mas isso não quebra o debate? Eu acho que há muitos motivos de crítica aos debates quinzenais. E, portanto, isso deveria ter levado à substituição dos debates quinzenais por outro modelo de prestação de contas. Mas não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi acabar-se com os debates quinzenais, ponto. Não trocando isso por mais nada. Bom, isso então é que eu estou contra. Eu prefiro o mau debate quinzenal, com as limitações que esses debates tinham, e têm, ou tinham. Prefiro-os à inexistência de mecanismos de fiscalização. Isso, portanto, consigo compreender muitas das críticas aos debates quinzenais, já não compreendo que essas críticas não tenham motivado uma alteração do modelo em vez da sua supressão. Portanto, aqui isso seria mais uma questão de alteração do que eliminação deste período de debate. Sim, porque é no Parlamento que o Governo presta contas, emana do Parlamento, não é? A presença do Primeiro-Ministro é essencial para a responsabilidade política do Governo. E isto é também uma forma de dignificar, não é que não é só dignificar, é de corresponder àquilo que é o papel do Parlamento e dos deputados, que têm uma função. E, portanto, vi com estupefação que tivesse, aliás, sido a oposição, ou pelo menos um partido da oposição, tão rapidamente viabilizar a supressão desses debates.
talvez a longo prazo achasse que lhe pudesse vir a dar jeito. Uh, no entanto, temos aqui também um outro tema que foi em relação às escolas. Falou que defendia a sua abertura. Eu concordo e acho que boa parte, pelo menos do departamento académico que está a organizar este evento, também já se falou sobre isso. Até que ponto é que foram efetivamente os mais pobres e porquê a sofrer as maiores consequências das escolas estarem fechadas, e se este tempo todo com escolas fechadas não é um perigo para aquilo que nós dizemos que existe, que é o elevador social? Quando uma escola fecha e as crianças ficam em casa, as desigualdades que já existem são escancaradas. Casas mais pequenas, com menores condições para as crianças estarem o dia todo, famílias que têm os pais a trabalhar e não podem estar em casa com as crianças, famílias que não têm dinheiro nem disponibilidade para ter computadores para poderem participar ativamente na escola, na aulas à distância, se elas existirem, ou para assessorarem os miúdos e ajudarem os miúdos no primeiro problema informático que pode acontecer, que é estás em mute, não é? E se os pais não sabem mexer naquilo, também não vão resolver esse problema. Há a circunstância de não haver ninguém que possa estar com as crianças a ajudá-las. Portanto, as desigualdades são escancaradas. A escola é um dos mecanismos de correção das desigualdades que nós temos. Olha, desde logo, é o sítio onde tu tens a garantia de que as crianças comem uma refeição. E em muitos sítios é a refeição principal que elas comem. Portanto, as escolas têm essa função. E têm a função de pegar em ti, do teu contexto de nascimento, e tentar dar-te ferramentas e oportunidades para tu cresceres para além dele, tu subires na vida. Se tu, durante 2 anos, na prática, tu não deixas que a escola trabalhe nessa sua função, tu estás a dificultar a vida aos mais vulneráveis, àqueles que precisam de mais apoio para subir na vida. E se numa primeira fase as escolas não estavam nem tinham como estar preparadas, porque a pandemia surgiu com alguma surpresa, sobretudo para a preparação de um ano letivo, né? Surgiu a meio de um ano letivo, a pandemia, o ano passado, não é? Coisa diferente é preparar um segundo ano letivo. E isso acho que foi e uma irresponsabilidade, a falta de planeamento. E, de facto, tu condenaste ou agravaste as desigualdades. É verdade que poderia ter havido momentos em que era necessário que as escolas fechassem, por causa do combate à pandemia, em situações de pico, como se verificaram. Portanto, era suposto teres o ano letivo preparado para teres as duas realidades, até intercaladas. O que aconteceu foi que o Ministro da Educação disse de um dia para o outro, segunda-feira os miúdos não vão à escola durante 15 dias. E as famílias que se amanhassem. Foi isto que se fez. Ora, quem quer defender a escola pública teve aqui um ataque brutal à escola pública. E para mim é difícil compreender. É difícil compreender. E é até difícil compreender como é que uma questão como esta não levantou mais polémica. Porque em matérias de educação há muitas manifestações e muitos abaixo-assinados e muitos manifestos, sempre muito exaltados, e isto que foi um ataque, uma falha do Estado, devia ter mobilizado mais quem se preocupa com os mais vulneráveis. Só dizer que para mim foi, de todas as liberdades que acabaram por ser restritas, o maior ataque àquilo que é a igualdade e a tentativa de termos um elevador social e a tentativa de termos uma sociedade mais justa. E de toda a pandemia, este foi claramente o maior ataque. Eu gostaria de perguntar se alguém tem alguma outra Eu queria fazer uma pergunta, Penso Miguel. que o Joel Santos estava... Eu vou fazer 2 perguntas de temas diferentes. A primeira é, sendo defensor acervo
o que é que acha que Portugal poderia incluir nas suas políticas e medidas para se incluir de forma mais vigorosa nesta globalização? E a segunda, que não tem nada a ver, é para nós estudantes de Relações Internacionais de forma, o que é que fazer sem ser afiliação num partido ou associação a um partido por escolha própria, para nos envolvermos mais nesta vida? Relativamente à primeira pergunta, se fores olhar para há vários diretórios que comparam os países e mostram onde é que Portugal está a falhar. Nós estamos a falhar no modelo laboral que temos, estamos a falhar na competitividade fiscal que temos, estamos a falhar na qualificação das pessoas. Portanto, temos aqui um conjunto grande de políticas para fazer, para melhorar a competitividade da nossa economia, a nossa abertura. O maior desafio, eu acho que é mesmo o da qualificação das pessoas, porque tu tens um movimento muito grande de automação, não é? As máquinas estão a substituir muitas das tarefas que nós fazíamos, e ao contrário do que as pessoas pensam, este movimento de automação gera muito mais empregos do que aqueles que destrói. O problema é se tu não consegues estar a criar os empregos que a automação gera. Se ela gera os empregos em França, em vez de gerar aqui. E para gerar aqui, tu tens de ter capacidade de qualificação das pessoas para as novas realidades da nova economia. Isso tens que adaptar o teu modelo de ensino, por um lado, e por outro lado tens que ter mecanismos de formação profissional ao longo da vida para que os trabalhadores se possam ir requalificando e poder, por cada emprego seu que é destruído, poderem ser reconvertidos para um emprego que seja criado. Há países que estão muito à frente disso, a Dinamarca tem sido um exemplo muitas vezes dado, e nós estamos a ficar para trás. E, portanto, olha, eu se tivesse que escolher uma prioridade, a minha prioridade seria, à parte da questão da competitividade da economia, seria esta, a da qualificação das pessoas. Relativamente à atividade cívica, eu percebo a pergunta de, tirando os partidos, o que é que eu posso fazer? Mas a minha resposta acaba sempre por ser, mas porquê é que não nos partidos? É porque não há atividade política sem partidos. Quer dizer, tu podes ter atividade política sem estar num partido, mas não há democracia sem partidos. Não há manifestação democrática de vontade popular sem partidos políticos, com todos os defeitos que eles tenham. Tem imensos. Mas não há. Democracia direta, os referendos, os plebiscitos, nada disso. Aliás, alguns deles são instrumentos bastante totalitários. Portanto, responder-te e dizendo, pondera lá se não consegues encontrar dentro dos partidos políticos onde possas sentir-te confortável para fazer a tua atividade. Mas eu também acho que vivemos hoje desafios de polarização, de notícias falsas, de um certo submundo de criação de factos alternativos, e há um campo enorme aí para a intervenção de correção destes fenómenos e de melhoria, de ser watch e de criar movimentos que possam colaborar numa sociedade com uma informação mais fidedigna. E isso passa sempre por pessoas, passa sempre pela sociedade civil, não passa pelo Estado, não é? Não passa por serem os governos a decretar isso. Portanto, dentro desta economia digital que está a alterar a participação pública, há muita coisa a fazer e, sobretudo, a pensar. Vou dar um exemplo. É para mim evidente que o Facebook, ou que o Twitter, ou que o Instagram são empresas privadas. Como empresas privadas que são, têm todo o direito a ter as suas políticas, desde que pagam os seus impostos, desde que cumpram a lei. Só que estas redes sociais, de alguma forma, eu estou a fazer aqui, estou a lançar uma questão, não infiram daqui que eu tenho uma opinião muito formada sobre isto. Estas redes sociais, de alguma forma, substituem o espaço público, substituem a rua. Imagina que numa campanha eleitoral, que demora 15 dias, uma destas redes sociais decide bloquear um partido político que está nas redes sociais. Na prática, estamos a falar de uma decisão que provavelmente é legítima de uma empresa privada. Decide o que é que quer ter e o que é que não quer ter nas suas redes.
Mas, ao mesmo tempo, estás a amputar de uma componente importante do espaço público um partido político. E, portanto, há uma reflexão a fazer sobre o papel que estas empresas, ou que estes espaços, mais do que empresas, têm. E como é que nós lidamos com ele, como é que nós aplicamos os nossos ritmos, as nossas regras, os nossos costumes, as nossas práticas na economia ou na realidade física, como é que nós as aplicamos aqui. E isto é uma realidade que nós precisamos de pensamento novo, porque o nosso, que vem de trás destas realidades, está provavelmente viciado. E há muito aqui de ativismo político, que não partidário, que eu acho que está a precisar de gente. E por isso diria isso. Ok. Há uns anos atrás, Paulo Moraes levantou a questão sobre a promiscuidade pública ou privada e, na altura, deu como exemplo o seu caso, que trabalhava no próprio Parlamento, mas ao mesmo tempo e fiscalizava como é que os fundos europeus iam ser aplicados e, ao mesmo tempo, trabalhava numa sociedade de advogados e essa sociedade trabalhava com a EDP, que ia ser privatizada, acho eu, certo? E mais ou menos, mas sim, eu sei o que é que estás a perguntar. Força. E naquela altura, como é que foi que resolveu esse conflito de interesses? E se por acaso, como foi previamente mencionado pelo João, isso não demonstra que alguns deputados podem ir lá só para levar a cabo os seus interesses privados e não assegurar que a população seja representada? Isso também não leva a que os próprios populismos sejam, de certa forma, fortalecidos, porque vemos que a população está sempre a perder e os grandes grupos ficam sempre a ganhar essa batalha económica. Olha, há regras muito precisas sobre conflitos de interesses e, como eu aliás disse há pouco, eu por várias vezes invoquei essas regras e, portanto, indiquei os conflitos potenciais, eventuais conflitos de interesse que existiam. Esse, em causa, era um conflito de interesses baseado num pressuposto errado, que era o pressuposto de que era o Parlamento e a Comissão de Acompanhamento do Programa de Assistência Financeira da Troika que estava a fiscalizar uma privatização que estava a ser feita. E como, aliás, o próprio Presidente da Comissão Parlamentar, que era do Partido Socialista, que depois chegou a ser Ministro, o Ministro Vieira da Silva, portanto, de outro partido, que não era o meu, veio publicamente esclarecer, essa comissão não tinha qualquer tipo de funções de fiscalização. E, portanto, eu não só descrevi o potencial conflito de interesses, como esse potencial conflito nunca existiu, no sentido em que essa Comissão Europeia não tinha qualquer responsabilidade. Eu acho que é muito importante que as organizações façam a denúncia dos casos que entendem que violam a lei, ou que, no caso desse género de insinuações, que possam até constituir crime. O primeiro passo seria fazer essa denúncia no sítio certo, para que as pessoas pudessem defender nos sítios certos, nomeadamente num tribunal, se for o caso, ou, se não chegarmos a tribunal, nos órgãos de polícia criminal. Como isso nunca sai da mera insinuação, ou como nunca sai de um artigo de jornal, repetindo permanentemente a mesma inverdade, nós nunca temos forma de nos defendermos e nunca temos forma de mostrar que essa acusação é uma acusação infundada. E se é verdade que esse género de afirmações, quer quando são falsas, quer quando são verdadeiras, afasta as pessoas da política, é um facto, e, portanto, e são úteis que essas afirmações, quando fundadas, possam fazer-se de denúncia, também é verdade que, a partir do momento em que qualquer denúncia falsa ou qualquer afirmação com meias-verdades acontece, o resultado não é só afastar os eleitores da política, é afastar qualquer pessoa de querer exercer um lugar na política. Porque não há nenhum de nós que previamente não tenha estado no setor privado
a quem não possa ser feita uma acusação dessas, vaga. Não há nenhum de nós. Os professores que lá estão a votar o estatuto da carreira docente, os médicos que são deputados estão lá a votar as normas do SNS ou as normas que lhes são aplicáveis no futuro, os agricultores estão lá no Parlamento e, portanto, aquilo que é preciso e é suposto que se faça é que quando, num determinado assunto em que há conflito de interesses, tu declares e não votes. Agora, no Parlamento, quando entras no Parlamento, tu tanto vais discutir a questão das aves de rapina, como vais discutir uma privatização, como vais discutir a eutanásia. E, portanto, se nesta miríade de assuntos tu não aceitas que seja deputado quem não tenha nenhuma vez, em nenhuma votação, nenhum potencial conflito de interesses, tu estás impossibilitado de ter deputados. Estás de facto impossibilitado. Mas isso teria uma resolução possível, que é a de dizer a carreira política é uma carreira. É uma carreira. E, portanto, a pessoa trabalha só ali e não tem qualquer interesse privado. Não trabalha no setor privado. O resultado disso é, por um lado, só ter os políticos profissionais, mas então é preciso outras coisas. É preciso que esses políticos, quando deixem de ter funções, tenham um subsídio de desemprego. Alguém quer? Ninguém quer. É preciso que essas pessoas, quando não sejam eleitas, não fiquem, de repente, de um dia para o outro, sem emprego. É suposto, então, essas pessoas terem regalias que ninguém quer dar. Por isso é que eu disse há pouco, no começo, na nossa pergunta, que era útil que houvesse na carreira política e na atividade política pessoas com várias experiências, os políticos profissionais e os outros. E termino só com isto, que eu acho que é importante. A atividade política sindicada. É a minha resposta, uma qualquer vontade de não ser confrontado, como fui agora, com a tua pergunta. Eu acho que a tua pergunta faz sentido e respondê-la aí quantas vezes forem necessárias. Esperava, ou espero, é que, ao mesmo tempo, quem faça esse género de acusações pudesse sustentá-las um bocadinho mais e não com meias verdades. Mas é de facto importante, porque da mesma maneira que na medicina, que no ensino, que nas oficinas há pessoas desonestas, na política, com certeza, que também as há. Fico muito contente que tenha respondido, que tenha tido espaço para fazê-lo. Não, obrigado. Eu é que eu essa pergunta. Só uma coisa muito pequena, peço desculpa, Miguel. Disse que logo a seguir de ter-se referido a democracia direta e referendos, disse a frase esses instrumentos podem ser movidos de forma totalitária. Em que sentido? No sentido plebiscitário, por exemplo, um referendo significa que num dia 50% mais um das pessoas decide uma coisa, não é? Mas enquanto que nos processos eleitorais há eleições de 4 em 4 anos e há discussão e etc., um referendo que decida, por exemplo, a saída de um país da União Europeia, significa que num dia 50% da população, 50 mais 1, pode mudar drasticamente a vida dos outros 49. E eu não sei se isto é democrático. Porque a democracia não é a força das eleições, nem a força da maioria. Há princípios, há regras. E, portanto, eu acho que os instrumentos referendários são normalmente publicitários e demagógicos. Dir-me-ás, mas a Suíça faz referendos a torto e direito, certo? Mas quando estamos a falar sobre propostas concretas, precisas e que podem ser revertidas a qualquer momento, sim senhor. Estamos a falar se queremos construir um fontanário ou se queremos construir uma ponte, com certeza. Estamos a falar se queremos assinar um determinado tratado, com certeza. Agora, questões que são ou que afetam direitos, liberdades e garantias dos outros, ou que mudam por completo a vida de toda a gente, eu admito, então, se querem fazer um referendo, que façam um processo referendário com várias fases, porque me parece que pode ser um instrumento publicitário, muitas das vezes. E por isso é que os ditadores usam sempre os referendos, muitas vezes, porque dá-lhes essa vocação
dar-lhes essa vocação totalitária. O que não significa que os referendos que são feitos em democracia, ou que foram feitos, tenham por trás essa vontade. O acho é que tem esse resultado. É um resultado que pode não ser um resultado verdadeiramente democrático. Adolfo, entretanto, muito obrigado, Belsen. Eu não quero estar a ocupar mais tempo. O Adolfo respondeu a todas as perguntas com uma seriedade e com respeito intelectual por todos nós. Tentou também simplificar algumas questões que podiam não ser tanto da nossa área, e ainda nos mostrou aquilo que foi o seu trabalho e as competências que foi adquirindo ao longo do seu percurso. Eu gostaria, mais uma vez, de lhe agradecer, em nome do Núcleo de Estudantes de Relações Internacionais, pela sua presença hoje aqui. Futuramente, fique a saber que, eventualmente, venha a ser professor do Instituto. Isto sou eu que digo, acho que não será toda a gente, mas eu pelo menos digo isso. E, portanto, desejo-lhe tudo de bom e o Núcleo fica muito agradecido. Depois identificamos no direct e tudo mais. E peço desculpa por ter demorado, se calhar, tempo demais, mas pronto. Ok, obrigado eu pelo vosso convite. Espero ter estado à altura daquilo que pretendiam e até breve.